A máquina já é velha e as apresentações de PowerPoint são pesadas e ainda tem que abrir o Silab junto. E eu estava subindo um vídeo da aula passada e esses vídeos são grandes, né? Que agora eu estou fazendo vídeos só vídeo, então ele é enorme. Aí travou tudo, né? Não abria nada, não abria o Zoom, não abria nada. Né? Enfim. Bom, pelo menos agora abriu o que tinha que abrir. Ainda mais tinha outras coisas abertas, né? Eu tinha, acho que mais 5 coisas abertas e fora as janelas do Google Chrome. Bom, aí eu não sei se é o computador que estava sobrecarregado ou se ele é velho mesmo, mas já que eu compre um novo e dá a mesma coisa, porque é muita coisa. Enfim. Eu tava aqui preocupado, achando que tava perdendo um monte de aula. Tentando. Não, não. Problemas técnicos de um computador velho. Tá. Então tá. Então, voltando à nossa vidinha, né? Tivemos uma semana de feriado, é o único feriado, se eu não me engano, que está no calendário foi esse. Agora a gente não tem mais feriado, agora é aula. Então vamos lá. Esta semana, né, nós vamos dar continuidade ao que a gente já está trabalhando, né? E vou continuar com os sistemas lineares. E aí eu chamei de sistemas lineares 2, né? Então, essa figurinha que está aqui no canto, deixa eu sair daqui, né? Eu coloquei ela, né? Porque nós vamos hoje trabalhar com algo parecido. Vamos ver que os sistemas lineares, eles têm situações onde uma pequena perturbação pode desencadear respostas caóticas, né? Que é esse gráfico aqui, ele traz essa ideia de uma pequena perturbação cria respostas caóticas. Esse aqui foi a primeira vez que se observou esse fenômeno caótico. Né? Inclusive, o semestre passado, nessa aula, eu tinha dado uma pré-aula sobre sistemas dinâmicos, sobre caos e tal, mas lá no semestre passado eu não cobrava o questionário. Aí eu achei mais interessante a gente falar sobre o método de Cramer. Bom, vamos lá. A ideia da semana passada, da atividade da semana passada, é vocês se familiarizarem com questões computacionais. Né? A ideia era vocês, então, criarem o algoritmo no Excel, né? A planilha no Excel, para calcular o sistema 4x4. Né? Alguns tiveram algumas dúvidas, me perguntaram. E depois trabalhar com questões do Silab. Né? Porque agora a gente vai trabalhar com Silab, digitar matriz, calcular determinantes, essas coisas a gente vai fazer hoje e na aula que vem. Então, se eu tenho esse sistema linear aqui, né, por exemplo, nós vamos escrever esse sistema linear nesse formato aqui, né, onde eu tenho a matriz A e eu tenho a minha matriz B. Aí, eu deixei para vocês no Moodle um algoritmo, né, um algoritmo do Silab. Esse algoritmo do Silab, ele permite, então, resolver, né? Boa noite, professor. Boa noite, fale. Só um minutinho, eu vou ver se com os demais colegas. Alguém está conseguindo acessar o Moodle? Que eu não estou conseguindo acessar o Moodle aqui, está dando erro para mim. Eu não sei se é só eu ou tem mais alguém tendo problema em acessar o Moodle, hein? Portal acadêmico. Olha, pelo navegador aqui, pelo Chrome, eu estou conseguindo. Pelo celular, nem usei ainda. Tá ok, valeu, obrigadão. Pelo navegador tá funcionando. Ok, obrigado, professor. De nada, tranquilo. Então, lá no Moodle eu deixei esse algoritmo, né? Tá aqui o algoritmo, eu começo a falar dele lá. Então eu vou abrir ele lá no... Eu vou abrir ele. Então, bom, quando a gente vai trabalhar com o Moodle, né? A gente vai vir aqui nessa setinha, né? E pedir para o Moodle, para o Silab abrir o editor. Bom, para mim, o editor, eu vou ter que compartilhar ele com vocês, né? Então, vocês não estão vendo o editor, aqui aparece o editor, né? Bom, aqui, isso aqui é um outro problema. Aqui,
Aí o código que eu dei para vocês é esse aqui, né? É o código do escalonamento clássico, né? Então, você aumenta um pouquinho. Tá. O código do escalonamento. Nesse código do escalonamento, a matriz A, ela aqui, né? Ou seja, a entrada da matriz A é essa aqui, né? Então, eu vou copiar lá eu vou copiar do PowerPoint. Então, se eu for copiar lá do PowerPoint, eu sei que a minha matriz A é 10, é 2, é menos 1. Bom, digitei a primeira linha. Para passar para a linha de baixo, continuo digitando? Não. Ponto e vírgula. Quando eu dou ponto e vírgula, o Silab sabe que eu fui para a linha de baixo. Menos 3, espaço, menos 5, espaço, 2. Digitei a segunda linha. Quero passar para a linha de baixo. Ponto e vírgula. 1, 1, 6. Então, digitei a matriz A. Agora, eu vou digitar a matriz B. Bom, 27, ponto e vírgula, porque eu passei para a linha de baixo, né? Então, vai ficar menos 61,5. 61,5. Assim, professor? Não. É 0,5 porque o Silab ele entende o separador decimal como ponto. E menos 21,5. Certo? E é somente isso que a gente precisa fazer nesse algoritmo, né? Porque aqui o resto ele faz tudo, né? Então, se a gente olhar aqui, aqui ele vai fazer o processo de escalonamento. Né? Então, ele vai pegar o fator, né? Aqui está o... Ali está o fator. Aqui está a parte do fator. Aqui ele vai estar pegando as linhas, né? Então, quem se deter com mais paciência aqui em cima vai enxergar todo aquele processo de escalonamento. E aqui ele vai estar trabalhando com a triangulação, né? Essa parte de baixo aqui, ele vai estar trabalhando com a triangulação. Aquela triangulação que a gente estava... a gente faz depois que escalona, ele faz aqui. E aqui embaixo, né, ele tem a saída, né, os fores de saída. Então, ele vai dar o x1, x2, x3, certo? Eu não sei se eu botei esse algoritmo lá para vocês, se eu não botei esse, eu ponho. Eu tenho um semestre passado que ele não printa na tela a saída. Aqui, esse daqui, ele printa x1, x2, x3. A cada semestre o senhor inventa alguma coisa, descobre, né? Inventa não, porque às vezes as coisas que eu coloco nova é porque eu não sabia antes. Alguém me fala e eu faço. Certo? Era só isso, a gente só colocou ali e o algoritmo vai, né? Esse algoritmo aqui vai fazer para nós, tá? Ou seja, não é uma caixinha preta. Né? Quem entende do negócio, 5 minutinhos vai e vê isso. Tá? Mas eu sou da engenharia civil, eu não quero saber de algoritmos, por isso mesmo eu não vou construir o algoritmo em sala de aula, eu não vou construir em aula. Tá? Porque tem gente que quer, tem gente que não quer. Então, fica de boa. Tá? Mas para quem quiser, mesmo da civil, 10 minutos, entende. Aqui está o fator, aqui está quando ele está passando nas linhas. Tá? Enfim. Beleza. Então, se eu mandar ele calcular, como é que eu mando ele calcular? Eu venho aqui num desses playerzinhos aqui e mando ele calcular. Esse aqui manda salvar, pede para salvar e executar. Esse aqui executa e salva ao mesmo tempo. Né? Executei, deixa eu ver se saiu a resposta lá. Onde é que está? Aqui. Ó, saiu ali a resposta, né? X1, X2, X3. Né? Saiu a resposta como tinha que sair, x1, x2, x3. Ele vai dar x1, x2, x3 por causa que ele está programado para sair essas respostas, certo? Sem problemas. Vamos ver aqui no que acontece, tá? Então, entrada do A, a entrada do B. Bom, daqui para baixo a gente não mexe, né? Aqui, aquilo que eu falo, né? Nessa parte aqui do algoritmo, né? Ele está... O que está programado aqui? Está programado isso aqui.
É isso que está programado ali. Então, você vê, uma simples, né, expressãozinha, para implementar ela, eu implementei 2 for, né, e repara, eu tenho o meu fator. Quem é o meu fator? O meu fator, né, o meu fator é isso aqui. Ó, quem é o fator? MJI, MII. Repara, MI é um elemento diagonal, né? E aí aqui ele tem aqui as linhas, né? Linha I, linha J. Então, ele vai fazer o fator vezes a linha I mais a linha J. Repara de novo os índices, né? Então, eu ainda fiz o algoritmo de acordo com os índices. Então, eles são 2 for, né? Porque ele vai assim e vai assim, né? Tá. Depois que ele escalona, quando ele escalonou, quando ele foi tudo, ele vai chegar no sistema triangular da mesma maneira. Quando ele chega no sistema triangular, então ele tem que calcular, né, o x1, x2, x3. Então, o primeiro ele vai fazer o x3. O x3 ele faz primeiro separado. Depois que ele faz o x3, ele vai começar de trás para frente, né? Ele vai fazer os demais, x2 e x1. Então, ele vai faz o x2 e x1, né? Então, aqui, o que está programado aqui? Eu sair daqui. O que está programado aqui? Então, aqui nesse for, está programado essa soma aqui. Então, repara, essa soma, ela está respeitando, né, ela não está respeitando bem os limites que eu postei aqui, né, mas ela está de acordo com aquilo que eu postei na aula passada, quanto a esses limites. E é a mesma coisa, né? Não tem grandes mistérios. Então, ele sempre divide, né, pelo elemento diagonal. Repara que aqui ele está dividindo pelo elemento diagonal PP, ou seja, quando se repete aqui, eu estou pegando uma diagonal, sempre ele está pegando as diagonais, tá? E nós chegamos a esse resultado. Se eu botar um resultado em cima do outro, né, vai ser o mesmo resultado, né? Ou seja, o escalonamento do Silab, esse algoritmo aqui, resolver esse problema. Então, quando vocês forem resolver problemas, vocês podem simplesmente usar esse algoritmo ou o Excel. Ah, aqui que eu olhei aqui. Eu vi. Agora que eu vi onde está. Esse somatório aqui, não é esse aqui. Esse somatório aqui é esse aqui, né? É esse aqui. Ele está de acordo com esse somatório aqui. Então, vocês podem usar o que vocês quiserem, né? Você pode usar esse algoritmo, você pode usar o Excel, né? Todos têm que dar o mesmo resultado. A questão é a seguinte, que por esse algoritmo vocês agora resolvem problemas que vocês, sei lá, 10 por 10, 100%. E se vocês forem usar o Excel, vocês vão ter que construir, né? Porque a gente construiu 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Mas os sistemas, esses daí são os sistemas micro, né? Como eu chamo. Que, sei lá, um sistema pequeno, 100%, é um sistema pequeno, tá? Esse algoritmo resolve rapidinho, tá? Se você for fazer no Excel, você vai ter que ficar lá catando, chama de catar milho. Vai ter que catar célula por célula, né? Vocês viram como é que faz, né? Tem que catar célula por célula. Aqui já está tudo pronto. Sei lá, vou botar uma matriz 1000 por 1000 que ele vai fazer. Tranquilo. Claro que lá, quando se trabalha com esse tipo de problema, você tem problema de matriz esparsa, né? O pessoal da mecânica vai ter problema de matriz esparsa por causa das tridiagonais. Aí vai ter algoritmos para resolver esse problema de matriz esparsa. Vai ter outro método, sei lá, o método do gradiente conjugado, que é para tridiagonais. Esses outros métodos que vão surgindo, eles são métodos que vão otimizar esse algoritmo. Esse algoritmo aqui é o básico, né? Lá adiante vão surgir outros algoritmos para problemas dependendo da matriz. Uma matriz de diagonais, tem lá nos problemas que é mecânicos, lá eles têm um outro método para isso. Tem o método do gradiente conjugado, que também resolve esses problemas de uma forma otimizada
para uma determinada situação, né? Professor, Fala. esse algoritmo ele resolve qualquer escala ou é só quadrada? Só matriz É só a quadrada ou quadrada, qualquer só a escala? matriz quadrada. Tá. Só a matriz quadrada. Assim, ó, na engenharia é muito, muito difícil tu ter matriz retangular. Tá? É muito difícil. E quando se tem matriz retangular, isso é um problema. Aí tem que ver o que tem que ser feito. Tá? É muito difícil ter matriz retangular. Né? Sempre quando se tem um problema como vai que é num sistema linear, se vê lá quantas são as incógnitas e tenta catar o número de equações. São, sei lá, 10 incógnitas, se garimpa 10 equações, certo? Né? Geralmente é assim. Lá os problemas que eu já vi por aí em apresentação de trabalhos, né? Os trabalhos que eu já vi por aí, todos eles eram direitinho. Claro, existem situações que são retangulares, né? Lá na mecânica dos fluidos tem um determinado momento que vão cair em problemas retangulares, mas é uma coisa específica, né? Mas na grande maioria, principalmente na elétrica, tudo lá é quadradinho, bonitinho e toca o barco. Tá. Tá. Problemas que podem aparecer que aparentemente não dão problemas. Nós termos problemas de pivô. O que é um pivô? Por exemplo, esse problema aqui, esse sistema, ele parece um sistema até então inofensivo, mas ele é problemático. Por quê? Porque nós temos o pivô inicial 0. Então, se eu pegar um aluno avisado e for digitar lá o problema, vou digitar aqui o problema. Deixa eu botar aqui na tela de maneira que eu possa colar. Então, o x1 dele é 0, aí o x2 é 2, o x3 é 5. Aí, na segunda linha, o x1 é 1, o x2 é 7, o x3 é 5. Terceira linha, o x1 é 4, o x2 é 0 e o x3 é menos 1. Aí vamos para o B. Vou botar para cá para eu poder enxergar o que eu estou fazendo. Aqui, o B. Eu vou ter 1 na primeira equação, menos 2 na segunda equação e 3 na terceira equação. E mando rodar. Ok. E aí, se eu for ver na saída, ele vai dizer que dá uns NAs. O que é esse NA? Não consegui resolver. Aí, mas como que eu não consegui resolver? Aí você vem aqui e vai calcular o determinante. Vai calcular o determinante da matriz A. O determinante da matriz A é 180, né? Um determinante diferente de 0, não tem problema nenhum, né? Existe. Outro indicador é a matriz inversa. Você consegue calcular a matriz inversa de A? Consegue. Existe matriz inversa. Mas por que o escalonamento não funcionou? Porque você começou com um pivô 0. Você vê aqui o pivô 0. 0, x1. E isso aqui deu base no problema. Por que deu base no problema? Vamos olhar no algoritmo. O algoritmo vai ser isso para nós. Tá? O algoritmo diz isso para nós. Por quê? Você entrou com o 0, e aí, quando ele pegou M11, quem é o M11? O M11 vai ser 0, né? Porque o M é a matriz A, então ficou 2, 5, né? 2, 0, 5, e aí ele pegou o 1. Então, ele pegou o M11. O M1 é 0. E o 0 está onde? Está numa divisão. Aqui você criou uma divisão por 0. Né? Então, você colocou um pivô aqui, criou uma divisão por 0 aqui. E aí, o que fazer agora? Nós temos que ter uma atitude. Né? Temos que olhar e resolver esse problema. No escalonamento. Como se faz isso? Né? Testei no algoritmo. Tarará, tarará. Como se faz isso? Eu vou permutar. Permutar. O que é permutar? Trocar de linha. Por exemplo, eu venho aqui e troco. Vou fazer x1 menos 7x2
mais 5x3 igual a menos 2. Posso colocar na segunda linha, 2x2 mais 5x3 igual a 1. E aqui embaixo eu vou botar 4x1 menos x3 igual a 3. Então, eu permutei, eu troquei. E aí vai tudo. Trocou toda a equação, né? Então, eu peguei toda a equação 2 e joguei para cima. E toda a equação 1 eu joguei para baixo. E aí, então, eu vou conseguir agora resolver o sistema. Deixa eu ver essa aqui. Não. Beleza. Então, tá. Então, vamos colocar aqui. Então, se eu vou colocar a segunda equação. 1 menos 7, 5. Ponto e vírgula. 0, 2 e 5. Ponto e vírgula. 4, 0 e menos 1. Então, botei a minha matriz A. Agora, como é que fica? Vai ficar menos 2, né? Vai ficar 1 e vai ficar 3. Né? Eu permutei tudo. E aí eu mando rodar. Ok? E aí eu vou lá ver qual a saída. Beleza, agora eu tive uma saída. Certo? Agora eu tive uma saída. Então, tem que tomar esses cuidadinhos, né? Você olhou, tem que tomar esse cuidado. Isso é um problema que pode acontecer, né? Mas isso é uma questão de organizar o sistema. Tá? Bom. Agora, aqui uma situação interessante que eu montei para vocês. É a seguinte, né? Que é o seguinte, o meu n, quando o meu n é igual a 0, nós vimos que o sistema não tinha solução. Né? Aí eu pensei o seguinte, tá, mas se não fosse 0, vamos supor que fosse um número muito pequeno. Supor que esse n aqui fosse um número muito pequeno. Né? Por exemplo, se a minha escala de medida é metros, o meu n fosse dado em milímetros. Né? Bom, aí, por exemplo, se meu n fosse 10 na menos 1, se meu n fosse 10 na menos 1, o algoritmo continua resolvendo o sistema. Né? Se meu n for 10 na menos 5, ele continua resolvendo o sistema. Se meu n for 10 na menos 9, né, eu fui testando, né? Eu ia lá, apagava o n e colocava um desses números. Ele ia resolvendo. E repara, ele ia resolvendo e ele ia mudando pouco, ó. E mudava aqui, ó. Né? As mudanças. Ele criava uma pequena mudança aqui. Aqui ele praticamente foi igual o tempo todo. Aqui ele deu algumas mudanças. Aqui, por exemplo, uma mudança bem significativa. E repara, eu fazia uma pequena... Eu mexia aqui e ele ia criando essas mudanças. Esse é uma matriz, um sistema bem estável, porque o meu determinante é um determinante bom. Né? Um determinante 180, não tem muito problema. O que eu também chamo a atenção é o seguinte, que nós não podemos começar, né, em todos esses casos aqui, para garantir estabilidade nas contas. Né, e aí, quando eu falo estabilidade, é porque vai que o meu sistema ele tem algum grau de instabilidade. Isso a gente vai medir daqui um pouco, né, essa instabilidade. Vai que esse sistema tem um grau de instabilidade. Né, para que a gente consiga segurar essa instabilidade que possa ter dentro dele, é sempre importante que o meu pivô não seja um número muito pequeno. Então, se porventura nós tivéssemos um sistema e aqui fosse um número muito pequeno, também é recomendado a permutação.
Você permuta, troca com a segunda ou troca com a terceira, com a que for mais conveniente, porque senão isso pode gerar uma instabilidade que não é o que a gente deseja. Né? Você vai ver daqui um pouco que a instabilidade pode levar a lugares bem distintos. Certo? Bom, ali nós falamos de escalonamento. Aqui eu abri um parentezinho para o Kramer. Tá? Professor, só uma pergunta. Ali naquele último slide, então, digamos que tu iria atribuir ao N, resolver por suposição. A matriz está supondo, atribuindo valores ao N. Não, eu estou testando. Eu peguei o seguinte. Na verdade, aqui não tem esse termo, né? Esse termo é zero. Aí eu, aqui, sentadinho, peguei o seguinte. E se eu criasse essa parcela? E aí eu fui testando, suposições, entendeu? Por exemplo, vamos supor que o N fosse 10 na menos 1. O que aconteceria? Tá. Daí ele ia rodar. Isso, eu estou fazendo a nível de exemplo, tá? E se o N fosse 10 na menos 13? 10 na menos 13 ele ainda rodou, entendeu? Se você ver aqui, a 10 na menos 13 ele ainda fez. Mas 10 na menos 17, se você colocar aqui 10 na menos 17, ele não vai fazer. Eu só fui testando o limite do algoritmo. Até quando o algoritmo aguenta. Entendeu? Foi o que eu fiz aqui. A ideia foi essa. Eu vou testar o algoritmo e ver até onde ele aguenta. Quando eu botei 10 na menos 17, ele não fez. Tá? Até porque tem como confirmar o resultado final de tu pode fazer, né? A confirmação. Sim, exatamente. Isso, a gente dá para calcular, daqui a pouco eu vou falar de uma medida de erro. Verificação, né? Fazer a verificação. Isso. Mas aqui eu estava testando, nesse algoritmo, a capacidade do algoritmo de entender o N, né, sendo um número muito próximo de zero. Na verdade, aquele N não tem, só que eu só estava testando e vendo o que estava acontecendo. Então, por isso eu botei essa tabela aqui para mostrar para vocês. Como exemplos, né? Então, se ele for um valor muito pequeno, um valor que destoa do restante da matriz, ele pode criar sérios problemas. Por exemplo, né? Claro, se o N fosse 10 a menos 17, você ia trocar de linha e ia conseguir resolver sem nenhum problema. Tá? Bom, o método de Kramer, como eu dizia na pré-aula, é um método bem obsoleto, um método bem horroroso, para usar a palavra mais certa, né? Mas eu quis colocar ele por quê? Porque, como eu vou falar de uma série de métodos, eu tenho que vender o peixe do escalonamento, né? Vou dizer assim, por que o escalonamento é o mais legal de todos? E, primeiro, porque a gente viu na pré-aula que o método Kramer é algo horroroso, porque você tem que calcular determinantes, e calcular determinantes é uma coisa que, é desnecessária. Até programar isso aqui é muito mais difícil que programar o escalonamento. Então, o que acontece? Então, o método Kramer ele vai sempre depender do determinante da matriz A. Tá? Então, se eu for calcular o determinante da matriz A, recordando lá dos nossos tempos de geometria analítica, álgebra linear, né, eu vou ter diagonal principal menos 10 menos 21, né? Diagonal principal menos diagonal secundária. E aí, como é que a gente vai resolver isso? A gente vai precisar daí do determinante do A1, né? O que é o determinante do A1? Eu troco esta coluna aqui, a coluna do X1, pela igualdade. Tá? Aí depois... Professor. Fala. Alô, senhor? Estou escutando.